Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo num filme que é, olhem, uma experiência quase assombrosa. Três cores, azul, do mestre Krzysztof Kieślowski. Preparem-se, porque esta é uma viagem sobre perda, sobre liberdade, mas acima de tudo, sobre o que se passa no misterioso mundo interior de uma mulher. O grande crítico Roger Ebert resumiu isto na perfeição. Há filmes que são pura ação, onde as personagens não pensam em nada de especial, e depois há o azul. Este não é um filme sobre o que as pessoas fazem, é sobre o que elas pensam. É um desafio, sabem? Puxa pela nossa imaginação e pede-nos para decifrar não um crime, mas o mistério de uma alma. Muito bem, este é o nosso mapa. Vamos começar por perceber porque é que este é um filme sobre o pensamento. Depois, o que raios significam as cores da trilogia. A seguir, a tentativa radical de apagar o passado e porque é que falhou. Vamos ver a visão única de Kieślowski, o regresso inevitável das memórias e, por fim, a descoberta de um tipo de liberdade completamente diferente. Vamos a isto? Ok, primeiro ponto. Tudo começa aqui, com o enigma que é a mente de uma pessoa. O filme arranca com uma tragédia brutal que nos atira, sem aviso, para dentro da cabeça da protagonista. E essa protagonista é a Julie, interpretada de forma magistral pela Juliette Binoche. Ela sobrevive a um acidente de carro, mas perde o marido, que era um compositor famosíssimo, e a filha pequena. Mas a reação dela, bem, não é nada do que se espera. Não há o luto que vemos nos filmes. E é esse o grande mistério. Todo o filme é uma tentativa de perfurar aquela máscara e perceber o que se passa lá dentro. E esta comparação do Ebert é genial. Ele pegou no azul e comparou com um filme de Hollywood com uma história parecida. A diferença: um é uma exploração adulta, interna, das emoções. O outro, bem, é um drama superficial focado na ação. Azul confia em nós, no público, para ler nas entrelinhas. Foca-se nos pensamentos, não só nos atos. Agora vamos dar um passo atrás para ver o panorama completo. Porque Azul não existe sozinho. É a primeira peça de um puzzle magnífico, a trilogia Três Cores. A ideia base da trilogia vem, claro, da bandeira francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Azul, branco e vermelho. Mas atenção, o Kieślowski não estava nada interessado em fazer filmes políticos. O que ele queria mesmo era pegar nestes ideais enormes e ver o que é que eles significam na vida de uma pessoa normal. E o próprio realizador disse isto, que é a chave de tudo. Os sentimentos são o que une as pessoas. Ele não queria saber da política que nos divide. Queria explorar aquilo que todos partilhamos. O amor, a dor, a perda, a alegria. A trilogia sobre como estes ideais tão abstratos se tornam reais na nossa vida. Então, vamos lá a isso. Liberdade. Como é que o Azul explora esta ideia? Bem, a primeira abordagem da Julie é radical. Para ela, liberdade é apagar completamente o passado. Fazer um reset total. E ela leva isto a sério. Vende a casa, queima a última partitura inacabada do marido, que era um hino à União da Europa, imaginem só, e muda-se para um apartamento anónimo em Paris. O plano é simples: viver sem laços, sem história, sem memórias. Uma liberdade pura, absoluta. Ou assim ela pensa. Só que há um problema. Como aponta esta citação, esta busca pela liberdade parece, na verdade, uma nova forma de prisão. Ela não está livre de todo. Está presa ao luto, à dor e, ironicamente, ao próprio esforço de tentar escapar do passado. A sua liberdade torna-se uma jaula. E a pergunta que fica a pairar no ar é esta: mas é sequer possível apagar uma vida? Consegue uma pessoa viver a sério sem um passado, sem as memórias e as ligações que, no fundo, nos fazem ser quem somos? Para nos contar esta história tão interior, o Kieślowski usa a linguagem do cinema como poucos. Acreditem, aqui não são os diálogos que importam. É tudo contado através de imagens e de sons. Primeiro, o azul. Está por todo lado, em filtros, em luzes, em objetos. É quase uma obsessão. Depois, os close-ups no rosto da Juliette Binoche. Ele confia que a cara dela nos vai contar tudo. E as imagens simbólicas. Quem é que se esquece da cena do cubo de açúcar a absorver o café? E claro, a música. A música de Zbigniew Prisner não é um fundo, é uma personagem principal que grita tudo o que a Julia não consegue dizer. E claro, o plano da Julie de apagar tudo estava condenado ao fracasso, porque o passado não é uma coisa que se possa simplesmente deitar fora. Ele volta sempre, e neste caso, de formas totalmente inesperadas. A primeira rachadela no muro dela veio através da música. Do nada, pom! Fragmentos do tal concerto inacabado explodem na cabeça dela e o ecrã fica preto por um segundo. Isto é o passado a dizer: eu ainda estou aqui. A música prova que a memória é bem mais forte que a vontade de a apagar. E se a música foi uma rachadela? Isto é a bomba atómica. A Julie descobre que o marido tinha uma amante, a Sandrine, e que a Sandrine está grávida.
De repente, ela é obrigada a lidar com um passado que nem sequer sabia que existia. A sua tentativa de viver sem história choca de frente com uma história que ela nunca conheceu. É este choque brutal com o passado que a obriga a repensar tudo, a redefinir o que significa para ela ser livre. A fuga, claramente, não é a resposta. A verdadeira liberdade tem de estar noutro sítio. E o caminho para essa nova liberdade tem 3 passos fundamentais. Primeiro, a confrontação. Ela vai ao encontro da Sandrine. Segundo, a conexão. Ela volta a pegar no concerto e decide terminá-lo com o Olivier, o colega do marido. E terceiro, a reconciliação. Num gesto de uma generosidade inacreditável. Ela dá a casa de família a Sandrine e ao bebê que vai nascer. E é aqui que percebemos a grande mensagem do filme. A verdadeira liberdade não é a ausência de laços. Pelo contrário, é a escolha consciente de enfrentar o passado, de nos ligarmos aos outros e de usar essas ligações para construir um futuro. É liberdade através da conexão, não da conexão. E no fim, quando o concerto fica pronto, a letra que ouvimos diz tudo. São palavras da Bíblia. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, se não tiver amor, nada soa. É esta a revelação da Julie. A liberdade no vazio não serve para nada. O que nos dá sentido é o amor. São as libertações humanas. E o filme deixa-nos com esta pergunta a ecoar na cabeça. Num mundo que nos está sempre a dizer para seguir em frente, para esquecer, qual é o verdadeiro valor de olharmos para o nosso passado, por mais que doa? O Azul dá uma resposta muito clara. É aí, e só aí, que encontramos a nossa verdadeira liberdade.